Amados irmãos e irmãs em Cristo, amada congregação virtual, uma saudação repleta da mais pura e abundante graça, da paz que excede todo o entendimento humano e de uma alegria celestial que transborda de nossos corações. Sejam todos profunda e calorosamente bem-vindos a este sagrado ponto de encontro digital, a este cenáculo virtual, onde nos reunimos em unidade de espírito e propósito. Eu sou o pastor Elias Silveira, vosso humilde servo no Senhor, um companheiro de jornada na fé, imensamente privilegiado por ter a oportunidade de ser vosso guia espiritual e facilitador nesta sessão de profundo enriquecimento da alma, de renovação, da esperança e de gloriosa descoberta da Palavra de Deus. Hoje, neste momento divinamente orquestrado, nossos corações e mentes estão unidos, nossas almas estão entrelaçadas e nossos espíritos estão fervorosamente dedicados a meditar e aprofundar em um tema de extraordinária relevância e vital importância para a jornada de cada crente, fortalecendo inabalavelmente a nossa fé em meio às inevitáveis tempestades e abrasadoras provações dos tempos de incerteza. Nós nos congregamos aqui neste instante com espíritos repletos de uma santa expectativa, pois nos encontramos reverentemente diante da oportunidade de robustecer, de alicerçar ainda mais firmemente aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, especialmente quando as ondas da dúvida e os ventos da tribulação nos assolam. Muitos de vós, para minha imensa alegria espiritual, já estão preenchendo nosso chat de comunhão com vossas afetuosas saudações, vossas preciosas manifestações de fé e a indicação de vossas localidades. Este formoso mosaico de espíritos, congregados, entrelaçados a partir de diversas regiões e variadas experiências de vida, é, em si mesmo, uma manifestação visível e tocante da multiforme graça de Deus e da amplitude do seu amor que nos une como um só corpo em Cristo. Peço-vos encarecidamente, continuem a compartilhar vossa abençoada presença. Permitam que vossa luz singular irradie e abençoe esta congregação digital, informando-nos de onde estão se unindo a esta comunhão e, quem sabe, partilhando uma breve palavra sobre as santas expectativas, as divinas esperanças ou os anseios espirituais que sentem pulsar em vossos corações, enquanto nos preparamos para este nosso tempo compartilhado de aprendizado, adoração e mútua edificação na palavra. Vossa participação ativa, vossa disposição em compartilhar, enriquece a todos nós de maneira incomensurável. Agora, meus queridos e amados irmãos, antes de nos banquetearmos com o maná celestial, com o sustento espiritual e com a sabedoria edificante e transformadora que foi cuidadosamente preparada para esta nossa sagrada convocação, permitam-nos, com a devida diligência e zelo, assegurar que nossos canais de comunicação divina, estes modernos instrumentos de conexão que o Senhor nos permite utilizar, estejam perfeitamente límpidos e a funcionar de maneira ótima. É crucial que nenhuma palavra de encorajamento celestial, nenhuma pepita de sabedoria eterna, nenhuma revelação vital seja inadvertidamente perdida ou tenha seu impacto diminuído durante a transmissão. Se a minha voz, que hoje se esforça para ser um canal das verdades do Evangelho, está chegando até vós com a devida clareza e nitidez, e se quaisquer auxílios visuais que possam ser utilizados para aprimorar nossa compreensão estiverem sendo exibidos de forma correta e legível em vossas telas, peço a vós a gentileza de confirmarem este fato, digitando em nossa interface de chat um sincero e audível Amém, um jubiloso Aleluia, ou talvez um simples, mas igualmente significativo ouvindo com clareza e gratidão, ou
sinal recebido. Em paz, vossa pronta confirmação neste assunto, que pode parecer pequeno, mas é de grande importância prática, nos permite prosseguir com a bendita segurança e a serena confiança de uma conexão forte, estável e ininterrupta entre nós. Faremos uma breve pausa, um instante de silêncio, para que estas importantes confirmações de clareza possam ser devidamente registradas. Muito obrigado, amados. As respostas positivas estão, de fato, fluindo abundantemente, como um rio de entendimento compartilhado e concórdia. Toda honra, louvor e glória sejam dadas ao nosso Deus por sua graciosa provisão, que se manifesta até mesmo nestes aspectos tecnológicos que nos capacitam a nos reunir como um só corpo em Cristo, transcendendo as barreiras da distância física. O foco central de nosso extenso seminário de hoje, este tema vital de fortalecendo inabalavelmente a nossa fé em meio às inevitáveis tempestades e abrasadoras provações dos tempos de incerteza, é, sem qualquer sombra de exagero ou hipérbole, de fundamental e premente importância espiritual. Não apenas para os dias atuais, mas para todas as épocas e para cada geração de crentes. Pois, como bem sabemos e experimentamos, a fé, aquela confiança depositada em Deus e em suas promessas, é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. É a âncora que firma nossa alma em meio às marés revoltas da vida. É a luz que guia nossos passos por vales de sombras e morte. Em tempos de incerteza, sejam estas incertezas de natureza pessoal, como enfermidades, perdas, crises financeiras ou dilemas familiares. Sejam elas de natureza global, como instabilidades sociais, conflitos ou mudanças que abalam as estruturas do mundo. Ou mesmo incertezas de natureza espiritual, como momentos de aridez, dúvida ou provação intensa na caminhada com Deus. É precisamente nestes momentos que a nossa fé é mais severamente testada e, paradoxalmente, é também quando ela tem a oportunidade de se manifestar em seu mais pleno vigor e de ser profundamente fortalecida. Este seminário, esta jornada espiritual que empreendemos juntos, foi concebido com o propósito de ser um bálsamo para o coração aflito, um farol para o navegante perdido na escuridão, um arsenal de ferramentas espirituais para equipar cada um de vós, amados santos, a não apenas sobreviver, mas a florescer e a triunfar em vossa fé, mesmo quando os fundamentos da terra parecem tremer e o futuro se apresenta velado em névoa. Nosso objetivo é, pela graça de Deus e sob a iluminação do Espírito Santo, desvendar os princípios bíblicos e as práticas espirituais que nos capacitam a construir uma fé resiliente, uma fé que não se abala diante das adversidades, mas que, ao contrário, se torna mais robusta, mais pura e mais radiante a cada desafio superado. Esta sessão e, de fato, toda esta série de encontros que o Senhor nos permitir ter, é intencionada não como uma mera preleção unilateral, meus amados irmãos e irmãs, mas sim como uma peregrinação interativa e participativa do Espírito, uma jornada compartilhada rumo ao coração da fé inabalável que Deus deseja cultivar em cada um de nós. Portanto, vossa participação ativa, vosso engajamento espiritual, não é apenas calorosamente bem-vindo, é absolutamente essencial para a profundidade, para a riqueza e para o poder transformador de nossa experiência coletiva. A janela de chat que se apresenta diante de vós é concebida para ser nosso círculo sagrado de partilha, nosso cenáculo virtual para comunhão fraterna e mútua edificação na fé. À medida que as verdades divinas forem sendo reveladas através do estudo da palavra, à medida que questionamentos pertinentes e sinceros começarem a se formar e a clarear dentro de vosso espírito inquiridor, ou à medida que testemunhos pessoais de vossas próprias jornadas de fé
de como Deus vos sustentou em tempos de prova, começarem a borbulhar em vossos corações, eu vos encorajo sinceramente, de fato, eu vos suplico em oração que os partilheis livre e corajosamente. Vamos, no genuíno espírito da comunhão cristã, edificar uns aos outros na fé, na esperança e no amor. Vamos aprender profundamente com o belo e diversificado mosaico de experiências, perspectivas e sabedoria concedida por Deus, que se encontra presente entre nós nesta abençoada assembleia. O caminho cuidadosamente considerado para o nosso seminário e para toda esta série divinamente inspirada, dedicada a fortalecer nossa fé, foi traçado com muita oração e com a busca da orientação celestial. Permitam-me agora, com clareza e reverência, delinear os marcos significativos, os capítulos de nossa jornada inicial de hoje, esta fundamental primeira parte, estabelecendo os alicerces sagrados para uma fé inabalável, uma esperança viva e uma confiança plena em Deus. Nosso primeiríssimo capítulo, a pedra angular de todo o nosso entendimento subsequente, intitula-se Compreendendo a Natureza Divina da Fé, sua origem, seu propósito e seu poder transformador. Neste segmento inaugural de nossa exploração espiritual, empenhar-nos-emos em olhar muito além das definições meramente humanas ou intelectuais da fé. Mergulharemos profundamente na natureza espiritual, na essência divina, da fé genuína, aquela que é um dom de Deus, operada pelo Espírito Santo. Consideraremos em oração e discutiremos como a fé, conforme descrita nas Escrituras, não é um mero sentimento passageiro, mas uma convicção firme, uma confiança resoluta nas promessas e no caráter de nosso Deus soberano. Exploraremos sua origem divina, seu propósito fundamental em nossa salvação e santificação, e seu poder incomparável para transformar vidas, mover montanhas e agradar a Deus. Este entendimento basilar, amados, formará o alicerce inabalável sobre o qual todas as percepções, práticas e revelações subsequentes serão solidamente construídas. Nosso segundo capítulo, uma progressão vital e enriquecedora em nossa jornada espiritual, é cultivando um coração fértil e uma mente renovada para o crescimento contínuo da fé. Aqui, exploraremos em profundidade as disciplinas sagradas, as práticas espirituais essenciais e as atitudes de coração cruciais que são necessárias para cultivar um espírito que seja consistentemente receptivo ao crescimento da fé e à obra do Espírito Santo. Falaremos extensamente sobre a importância insubstituível de uma vida de oração constante e fervorosa, de manter uma mente que seja deliberadamente saturada e renovada pela Palavra de Deus, de nutrir um espírito de profunda humildade, submissão e dependência do Senhor. Discutiremos também a coragem espiritual necessária para exercitar a fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, e a perseverança na esperança que ancora a alma. Exercícios espirituais práticos e disciplinas contemplativas serão compartilhados para vos auxiliar a preparar e a manter intencionalmente este solo fértil e receptivo dentro de vossas preciosas almas, tornando-as um jardim onde a semente da fé possa germinar, crescer e frutificar abundantemente. Nosso terceiro capítulo, que demanda tanto coragem espiritual quanto a graça divina, intitula-se Identificando e Superando pela Palavra as Barreiras Espirituais e os Inimigos da Fé. Nesta sessão de crucial importância, nós iremos, com bravura santa e compaixão cristocêntrica, identificar e trazer à luz da verdade bíblica aqueles obstáculos espirituais, aquelas fortalezas mentais e aqueles inimigos da alma que procuram minar, enfraquecer ou destruir a vossa fé.
Daremos nome, pela graça de Deus, ao medo paralisante, às correntes pesadas das dúvidas persistentes, à ilusão sutil da autossuficiência, ao desânimo que surge das provações prolongadas e às mentiras do adversário que visam semear a incredulidade. E então, amados, fortalecidos pela verdade infalível da palavra de Deus e capacitados por sua graça que jamais nos falta, aprenderemos e aplicaremos princípios bíblicos e estratégias espirituais eficazes para repreender decisivamente estas sombras, para demolir estas fortalezas de engano e para vos capacitar a prosseguir com passos firmes, confiantes e jubilosos na plenitude da vossa fé em Cristo Jesus. Nosso quarto capítulo, um segmento eminentemente prático e capacitador, é princípios fundamentais para ancorar a fé na palavra de Deus e nas suas promessas imutáveis. Antes de podermos experimentar a plenitude de uma fé que move montanhas, devemos primeiro compreender e aplicar os princípios sagrados para alicerçá-la de forma segura. Discutiremos exaustivamente a importância vital de fundamentar nossa fé não em sentimentos flutuantes ou em circunstâncias mutáveis, mas na rocha inabalável da palavra de Deus e em suas promessas eternas e fiéis. Exploraremos como meditar nas Escrituras, como apropriar-se pessoalmente das promessas divinas, como confessar a palavra em fé e como viver em obediência aos mandamentos de Deus, pois a fé sem obras é morta. Estes princípios são os pilares que sustentarão uma fé que resiste a todas as tempestades. À medida que nossa série divinamente orientada prosseguir em sua abençoada progressão, com o Senhor Jesus como nosso pastor e guia infalível, as partes futuras incluirão estas áreas subsequentes de profunda exploração espiritual. A segunda parte será desenvolvendo a intimidade com Deus como fonte suprema de fortalecimento da fé. Esta será uma imersão abrangente e prática nas disciplinas espirituais que cultivam um relacionamento profundo e pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é dessa comunhão íntima que a nossa fé extrai sua maior força e vitalidade. A terceira parte intitula-se A Fé em Ação, testemunhando o poder de Deus através de uma vida de confiança e ousadia espiritual. Este capítulo essencial proverá orientação clara e passo a passo sobre a responsabilidade sagrada e o processo prático de viver a fé no dia a dia, de tomar posse das promessas de Deus e de agir com coragem espiritual, tornando-se um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Senhor. A quarta parte, nossa sessão culminante, será perseverando na fé até o fim e deixando um legado de confiança para as próximas gerações. Esta parte conclusiva focará em estratégias eficazes de longo prazo, disciplinas espirituais contínuas e escolhas de estilo de vida que vos ajudarão a manter uma fé vibrante, dinâmica e perseverante até o fim de vossa jornada terrena. Adicionalmente, exploraremos como podemos nos tornar catalisadores da fé, inspirando e nutrindo ativamente esta confiança em Deus em nossas famílias, em nossas igrejas locais, em nossos locais de trabalho e em nossas comunidades mais amplas, estendendo assim o efeito multiplicador da bênção de uma fé viva. Para receber e integrar plenamente as copiosas bênçãos intencionadas para nosso tempo juntos neste seminário, eu vos convido amorosamente a preparar não apenas vossas mentes, mas de maneira ainda mais crucial, vossos corações. Talvez tenham à mão as Sagradas Escrituras, vossa fonte de verdade eterna, ou um livro devocional preferido que fale diretamente ao vosso espírito. Um diário ou caderno dedicado, juntamente com uma caneta tocada por uma breve oração por iluminação, será de valor inestimável para registrar as inspirações divinas,
os discernimentos-chave e as reflexões pessoais que vos forem graciosamente concedidas durante nossa sessão. Por favor, empenhem-se em encontrar um local tranquilo e sem perturbações, onde vosso espírito possa estar sereno, atento e completamente receptivo à suave e gentil direção do Espírito Santo. Iniciemos agora, com os corações completamente abertos, os espíritos totalmente expectantes e uma oração coletiva por iluminação divina, nossa reverente e focada atenção ao primeiríssimo capítulo de nosso sagrado estudo. Compreendendo a natureza divina da fé, sua origem, seu propósito e seu poder transformador. Que nosso tempo compartilhado seja profunda e abundantemente abençoado, ricamente transformador, e que ele conduza a um glorioso e duradouro fortalecimento da fé inabalável que nosso amoroso Criador deseja edificar e aperfeiçoar em cada um de vós. Amém e amém.